Boa noite a todas as pessoas aqui presentes, né? Agradeço muito a, a participação. Agradeço também ao nosso convidado, a nossa convidada, Coumba Simba, que está, né, nesse momento em Belo Horizonte, e que ambos gentilmente aceitaram o nosso convite para participar aqui dessa conferência. Então, primeiro eu quero começar dizendo que essa conferência ela é realizada em alusão ao Dia da África, que foi no dia 25 de maio, no último sábado. É uma data que o grupo, né, do GT de História da África, do qual eu faço parte, junto com a professora Michele, Carol, a professora Renilde e Thalia, que nesse momento estão lá em Chapecó, que desde aí de 2019, 2020, nós estamos aí na luta de retomar esse grupo de trabalho que reúne os pesquisadores e pesquisadoras do campo de História da África e História afro-brasileira, né, aqui do estado de Santa Catarina. E duas datas em especial nós temos demarcado, que é, né, o Dia da África e o Dia da Consciência Negra. Então, nós fazemos, desde que nós retomamos o GT, conferências, eventos relacionados a esse dia, sempre com a participação aí de convidados e convidadas que se articulam com as temáticas que nós trabalhamos. Esse é o primeiro ano que nós fazemos evento presencial, que é um desafio, né? Mas a gente insiste. É a primeira vez que esse evento vai acontecer de forma presencial, então é com muita alegria que eu quero agradecer muito a participação da Coumba Diata, a participação de Simba José, ambos professores do campo das letras, que muito gentilmente, né, se dispuseram a estar aqui para conversar conosco. Antes de começar, eu quero também agradecer a todo o suporte que o AIA Laboratório deu e está dando aqui, né, em relação à realização deste evento. Eu quero também estender os cumprimentos à mesa, dado pela professora Cláudia Mortara, ela pediu desculpas por não estar presente. Quem é professor sabe, né, professor universitário, ainda mais de um programa com tão poucos docentes, faz mil coisas, e nesse momento ela também está na direção de extensão, e nesse momento ela está com muitos jovens lá no Judesc, e ela não pôde estar presente, mas deixou um abraço aqui para todo mundo. Também quero agradecer à própria Ampu e ao Instituto Cadila, que se empenharam na divulgação do evento nas suas redes sociais, né? Então eu deixo o meu agradecimento. Hoje a gente conta com a presença dessas duas pessoas muito queridas, a Coumba, que é graduada em literatura portuguesa, especialista em literatura e civilização latino-americanas, mestre em literatura e civilização portuguesas pela Universidade Cheikh Anta Diop, de Dakar, no Senegal. É professora de português e atualmente doutoranda em literatura pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. É vinculada ao Instituto Cadila de Estudos da África e suas diásporas e no NUER, que é o Núcleo de Estudos de Identidades e Relações Interétnicas da UFSC. O professor Simba José é doutor em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina. É pesquisador também do Cadila, do Instituto de Estudos Africanos e das Diásporas e do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros aqui da UDESC, a UNEAB. É pesquisador do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros em Línguas e Culturas da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e professor na Faculdade de Humanidades da Universidade Agostinho Neto, em Angola. Então, meu muito obrigado, né, pela presença de vocês. Eu vou passar a palavra para a nossa primeira convidada, a Coumba, já novamente agradecendo que ela vai conversar conosco com a sua conferência de título A África, rumo à reconstrução e reconsideração da sua história. Coumba, fique à vontade. Boa noite, muito honrada estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Tatiana, muito obrigada. Professora Michelle, muito obrigada. Agradecer toda essa organização também, a alusão ao Maio África e também Dia da Consciência Negra. E eu acho que é muito importante, né, enquanto tanto africanos do continente, né, quanto da diáspora, né? Fiquei muito feliz de estar aqui hoje, já que é a primeira, né, presencial, né? Fiquei muito honrada, né, fazer parte dos palestrantes. Agradecer também o meu irmão Simba, de Angola, que a gente tem a mesma orientadora, né?
Ele está me guiando também nesse caminho, né, do processo de doutorado, né. Agradecer muito a presença dele, meio que online, né. Mas é isso, muito, muito, muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Como a Tatiana falou, eu intitulei aqui hoje a minha fala de África, rumo à reconstrução e reconsideração da sua história. Eu acho que é um tema que nos toca muito, né, enquanto africanos, e até também africanos da diáspora, né, cujo nasceram, assim, numa outra terra, mas as fontes, a ancestralidade fica a mesma, né. E eu vou começar agora a minha fala sobre esse tema que eu acabei de falar, né. Se expressar sobre a África para uma africana num contexto diaspórico é talvez diferente de uma africana falando sobre seu continente em território africano. Pois, sem dúvida, a diáspora proporciona ferramentas e permite a nós, africanos, ter uma visão mais ampla para enxergar mais a história e os problemas do nosso continente. Mesmo que isso não significa que, desde a África, não tínhamos um olhar crítico. Eu intitulei a minha fala de hoje de África, rumo à reconstrução e reconsideração da sua história. Quando se fala de reconstrução e de reconsideração, é porque justamente tem algo que foi arrancado no seu devido lugar. E que é preciso, e que precisa, até merece, ser revisitado, recolocado. A África e a sua história precisam ser reconstruídas, e de uma certa forma. Com certeza, essa necessidade de um novo começo está muito ligada, muito relacionada com a maneira como é contada a história da África. E falando de contar história, quem conta a história da África? O que sustenta as palavras de quem se aventura a falar ou escrever sobre a África? E de falar sobre o que vê ou descobre, Então, o que sustenta as palavras de quem se aventura a falar ou escrever sobre a África? É de falar do que ela vê ou descobre, ou tem uma outra intenção? A partir de que ponto de vista, ou de que lugar de fala, para recorrer à obra de Jamila Ribeiro, né? A partir de que lugar de fala, a partir de que ponto de vista se expressa sobre esse imenso continente? Como são apresentados ao mundo os 54 países de uma população de quase 840 milhões de pessoas? Será que nós, africanos, conhecemos bem o nosso continente o suficiente para defendê-lo? Numa tentativa de resposta a todos esses questionamentos, todas essas questões, que, na verdade, tem uma conotação de inquietação. Pois, para mim, a reconstrução da história africana deveria passar necessariamente por uma série de medidas, entre as quais a educação e a cultura ocupariam um lugar primordial. Se, por um lado, apontarmos o dedo à colonização e à escravidão, que, sem dúvida, contribuíram muito para o atraso do continente africano, tanto no seu desenvolvimento econômico, desempenhando o papel de guia como pai e filho, embora o seu objetivo seja defender os seus interesses e tentar manter a África dividida e alheia à sua própria história, provocar a fragilização das instituições, dificultar o novo começo, e, por outro,
A expressão renascimento africano deve desde já desconstruir a ideia de um Ocidente superior, de um Ocidente que tenta fazer tábua rasa da história africana e apresentá-la de maneira que lhe convém. É importante destacar que não é um recuso para os africanos querendo aprender o seu passado usando obras e escritos ocidentais. Mas a questão é só avisar os que usam essas obras sem espírito crítico. Pois tem o que se chama socialização dos saberes. Em todos os casos, é importante que temos na mente que nenhum povo deve se satisfazer da sua história segundo as elaborações dos outros. Pois, o que se faz para você e sem você se fará muito provavelmente contra você. Por isso, temos que escrever a nossa história, a nossa própria história, dizia Cheikh Anta Diop, historiador, antropólogo, físico e político senegalês. No prefácio de seu livro Nações Negras e Cultura, publicado em 1954. Diop fala o seguinte: cada povo, cada grupo escreva a sua história nacional, local, regional, etc., a da humanidade se encontrará mais rica, mais fecunda, mais harmoniosa. E esse pensamento é ainda mais válido para o africano que sempre viu e ouviu parte da sua história deformada. E, quando se trata de línguas, deve haver pelo menos 800 em África, nos afirmou a senegalesa Fatou Diome no seu livro O Ventre do Atlântico, 2019. O Renascimento começa por o que eu chamo de cessação de comportamento de complexo do africano em relação ao outro. É de mostrar que a sua história vale. E esse trabalho começa desde a base, a educação. A criança africana, o jovem africano, deve participar ativamente ao que Léopold Sédar Senghor fala. Léopold Sédar Senghor, que é o primeiro presidente senegalês e poeta, ele fala o seguinte, que o africano deve participar ativamente ao que ele chama de encontro com o outro, do encontro de dar e de receber. E eu acredito que nessa encruzilhada, a África tem muito mais para contribuir, tanto pela sua história, pela sua cultura, seus modelos econômicos, suas competências, do que ele poderia receber dos outros. Para isso, basta se referir ainda aos escritos de Cheikh Anta Diop, que tinha deixado algumas linhas diretrizes sobre, que mostram essas linhas diretrizes, que mostram que é possível uma nova África. Sempre em Nações Negras e Cultura, Diop escreve o seguinte: torna-se indispensável para os africanos se debruçar sobre a sua própria história e a sua civilização e estudá-la para melhor se conhecer. E nesse conhecimento, nesse conhecimento de si, tem um ditado Wolof, o Wolof, que é a língua franca do Senegal, que diz o seguinte: quem se conhecer melhor, conhece melhor os outros. E nesse conhecimento de si, ainda está faltando interafricana. Eu pego, por exemplo, os programas de escola públicas africanas, onde o foco é muito mais dado ao conhecimento da história ocidental, ao invés de enfatizar, por exemplo, as figuras de resistências africanas, homens como mulheres, que são estudadas, sim, mas de forma muito superficial. Em outras palavras, é tornar menos interessante a nossa história e engrandecer a história ocidental. De acordo com o que nos foi ensinado, o navegador italiano Cristóvão Colombo, em 2 de outubro de 1492, descobriu o caminho das Américas. Passaram muitos anos,
E pelas minhas próprias pesquisas, eu descobri que 180 anos antes do embarque de Colombo, foi primeiro o Bacari II do Mali, o imperador do Mali, que, depois da morte de tio, herdeu o trono. Ele tinha mobilizado, esse imperador do Mali, 200 barcos feitos por engenheiros do Tchad e do Senegal, conhecidos por construir navios. Depois de ter falhado a uma primeira tentativa, Bacari II não se desanimou. Em 1311, a segunda expedição saiu com 2.000 barcos. Ela passou o treino ao seu irmão, Moussa, e embarcou a partir das costas da Gâmbia para a descoberta do destino desconhecido. Passaram 3 anos, até que um dia apareceu um navio nas costas africanas. Afinal, Bacari II tinha descoberto um novo mundo do outro lado do Atlântico. Tinha feito um acordo comercial com a população local e o Império do Mali, o que foi o início, pela primeira vez da história da humanidade, o início de um comércio marítimo entre a África e as Américas. Então, a relação entre os dois continentes não tinha iniciado com a escravidão, como nos ensinou a história universal, mas sim, graças ao imperador apaixonado pelas descobertas e viagens. O primeiro a descrever as explorações do Bacari II foi um enciclopedista e historiador, que se chama Chiad Dini Al-Omari, em 1340, na sua excelente obra, que ele intitulou Voz dos Olhares sobre os Reinos das Grandes Cidades. Depois temos o pai da sociologia, Ibn al-Aldur, em 1377, no seu famoso livro intitulado Discurso sobre a História Universal. E depois temos, em 1494, o historiador italiano Pier Martir Dongueira, no seu livro intitulado O Novo Mundo. E em 1554, o historiador espanhol Francisco López de Gomara, em seu livro chamado História Geral das Índias. E, por fim, o historiador maliano Gaúcho Jawara também publicou uma obra que ele intitulou Ele partiu com 2.000 barcos, fazendo referência ao imperador do Mali, Bacari II. Todos esses escritores têm escrito que Colombo tinha declarado ter encontrado comerciantes africanos em território americano. Assim, Bacari II tinha estabelecido contatos diplomáticos numa tribo local, no espaço que hoje seria o território de Pernambuco. Aliás, segundo Gaúcho Jawara, o nome de Pernambuco seria um derivado do termo maliano Burbambuque, que significa campo de ouro. Essas são as histórias que deveriam ser conhecidas para que a humanidade descubra os seus heróis de outros estilos. Enquanto essa e outros acontecimentos importantes devem acompanhar o crescimento da criança africana ao inserir nos manuais escolares de escolas públicas dentro do continente, a serem sujeito de produção artísticas em sua larga gama, seja filmes, música, documentários, teatros, etc. Sobre aquele que deixou um tesouro à humanidade, aquele que abriu as portas da globalização, do desenvolvimento das ciências, da diplomacia, das trocas comerciais, etc. E, de fato, essas matérias de grande importância para a África não aparecem na historiografia africana. Será que deve-se pensar que a nossa história não tem validade acadêmica ou esperar a aprovação do outro para poder existir e ser estudada? Também uma pergunta. Se estamos falando da reconstrução e reconsideração, nós, juventude africana da diáspora, também temos muito para cumprir.
qual seria o nosso papel enquanto jovem africano da diáspora nessa globalização? Eu responderia a ousadia. O intelectual africano contemporâneo, enquanto vitrine, embaixador do seu continente, nessa era moderna, com tudo que ela engloba como tecnologia e mecanismos, tem um compromisso muito grande nesse processo todo. Então, para que a África e a sua história sejam consideradas, é importante nos conhecermos para discordar ou concordar. E esse retorno às fontes africanas é o que se espera de cada africano para poder defendê-las, essas fontes, em qualquer lugar que for, nessa aldeia planetária. Voltando às fontes mais profundas para expressar as diversas formas de fazer a história, que não seja necessariamente a escrita. Por quê? A história se escreve com documentos escritos, caso existam. Mas ela pode ser escrita também sem documentos escritos, caso não existam. Numa palavra, a história pode ser feita com tudo o que, pertencendo ao humano, depende do humano, sai do humano, expressa o humano, significa a presença, a atividade, os gostos e as maneiras do ser humano. A busca pela reconsideração da história africana é ainda mais válida para os povos que foram arrancados da sua África-mãe e trazidos para cá. Estas que o Atlântico separou da sua terra, mas que, como africanos nascidos no continente, são do mesmo tronco, da mesma fonte. A ligação com a ancestralidade os une para sempre. Terminando aqui com um provérbio africano que Ana Maria Gonçalves reproduziu na sua obra Um Defeito de Cor, exatamente no capítulo 8, que ela fala o seguinte: quando não souberes para onde ir, olha para trás e saiba, pelo menos, de onde vens. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Kumba. Nós vamos deixar a questão dos comentários, das perguntas no final, tá? Da fala de ambos. E eu vou passar a palavra para o professor Nissimba José, cuja fala, né, o título são Reflexões sobre documentos no curso dos rios da região Congo. Boa noite a todas as pessoas presentes. Tatiana, me ouve? Sim, escutamos. Ah, tá. Bom, eu vou fazer uma apresentação com slides, né? Mas antes mesmo, eu gostaria de agradecer pelo convite que me foi formulado pelo grupo de trabalho de História da África, né? E aproveito a ocasião para mandar um abraço extensivo, né, a todos os professores, as professoras, os estudantes, né, as estudantes da FAED. Também aproveito para felicitar, né, a organização toda por esse momento, porque, como sabemos, 25 de maio é o chamado Dia da África. Então, por todo o mundo, praticamente, instituições acadêmicas e não só têm realizado várias atividades, né, em torno do continente africano. E os temas, na verdade, são diversificados, né? E a UDESC não é uma exceção relativamente a essa questão. Então, felicitações pela organização, né? E também aproveito para dizer o seguinte:
o tema que eu proponho, na verdade, foi pensado muito por conta daquilo que o grupo de trabalho História da África, né, propôs relativamente ao encontro que está acontecendo agora. Daí eu pensei em propor este tema, não é, que é reflexões sobre documentos no curso dos rios Congo. Claramente que em relação à África, e como a Kumba trouxe, né, na sua fala, vários questionamentos, né, sobre qual a ideia as pessoas, sejam elas acadêmicas, professores, professoras e não só, têm sobre a África. Não necessariamente africano, ou exclusivamente africano, sejam essas pessoas africanas ou não africanas. Qual a ideia que se tem sobre a África? Claro que há toda uma produção acadêmica, científica, não é, que vem sendo produzida há séculos, né, sobre a África e que continua sendo produzida por intelectuais dos nossos dias. E a África é também centro de várias abordagens. Mas a partir de que lugar de fala? Essa, por exemplo, é um dos questionamentos que a Kumba traz, né? E também depois coloca essa questão das fontes, né? A partir de que fontes, por exemplo, né? Se estuda a África, por exemplo. Bom, em meio de todas estas questões, eu justifico, então, o porquê da escolha deste tema, né? E porque falo a partir da literatura, né? E as minhas pesquisas incidem mais sobre as tradições orais Bantu, mais especificamente Congo e Ovimbundo, né? E eu parto do seguinte: maior ênfase dada à produção literária escrita nas línguas não africanas, no caso de árabe, espanhol, inglês, francês, português. Ou seja, em minha experiência, ou nossa experiência, assim, enquanto angolanos e africanos, né, quando se fala da produção literária no contexto africano, maior ênfase, mesmo nas escolas, né, mesmo nas universidades, maior ênfase tem sido dada às literaturas escritas, não é, em línguas não africanas. E, por outro, registra-se uma gritante falta de estudos sobre textos estéticos e simbólicos, né, que emergem da oralidade em línguas africanas, sejam elas banto e não banto. Por outro, há uma falta gritante de pesquisas e publicações que tenham as mulheres como centro das abordagens. Então, essa justificativa em si já, de alguma maneira, indica alguns elementos que eu retomarei ao longo da minha fala. Daí que um dos objetivos da minha fala é justamente contribuir para o desenvolvimento de perspectivas críticas relativamente ao conhecimento produzido por mulheres africanas no geral e Congo em particular. Por outro, contribuir para a reescrita, não é, da história das sociedades africanas, privilegiando a pluralidade das vozes sociais, como é o caso das vozes de mulheres enquanto sujeitos social e historicamente constituídos. E por quê? Como eu disse na justificativa, a questão das fontes, ou das fontes, digamos, das fontes históricas, vem merecendo muitos debates, muitas discussões há anos, não é? Então, quando se fala do continente africano, uma das temáticas que divide os especialistas também tem sido sobre a questão das fontes. Mas que fontes consultar? E, claro, de uma maneira geral, essas fontes vão privilegiar, por exemplo, aquelas que são chamadas de fontes arqueológicas, né? O caso de vestígios, o caso, por exemplo, de documentos escritos, sejam elas cartas, não é? Por exemplo,
Mas, claro, a própria historiografia vem trazendo muitas discussões que vão desconstruir a ideia tradicional, por assim dizer, daquilo que seriam fontes escritas. E para o estudo da África, essa questão das fontes históricas é ainda um tema, como disse, que divide muitos especialistas. Então, a África, que não se trata de um continente homogêneo, a Kumba, inclusive, já fez alusão a isso, é um país com 54 países. Então, vão surgindo várias questões, né? África, a história da África, aqui África, não se trata de uma África homogênea, não é? Dado o fato de que ela, ou ele, enquanto continente, é constituído de vários povos, com várias línguas, com várias histórias, com várias culturas, então não se pode falar de uma África homogênea. E mesmo a própria história da África pensa-se do ponto de vista da sua complexidade, porque que história da África, não é? Justamente porque os povos que compõem a África, enquanto continente, vão ter as suas particularidades, ou seja, as suas especificidades, do ponto de vista das suas culturas, das suas línguas, das suas histórias, enfim. E depois, o mapa que segue vai trazer, ou vai ilustrar, né, o mapa linguístico, e esse mapa linguístico, na verdade, ilustra as várias áreas linguísticas do continente africano, né, sendo uma região conhecida como Banto, né, e há outras regiões da África que vão ter línguas não Banto, né, por exemplo, o caso da África Ocidental, né, o caso da África do Norte, por exemplo. Então, isso, inclusive, já ilustra aquilo que eu acabei por dizer, que se trata de um continente com muitos povos, com muitas culturas, com muitas línguas. E, por se tratar de povo Congo, né, que é aqui onde eu vou tentar centrar a minha apresentação, a parte, ou seja, a legenda sinalizada com a cor amarela ilustra exatamente a região, né, onde este povo, digamos, se encontra situado. Mas também importa aqui dizer que... Professor, desculpa só te interromper, mas nós não estamos conseguindo ver a sua apresentação. O senhor compartilhou a tela? Sim, sim, eu compartilhei. Talvez tenha ocorrido alguma falha, mas... Tenta compartilhar novamente, colocar como apresentação. Por favor, manda para a gente. Manda para a gente que a Michelle está lá comandando. Na verdade, eu compartilhei. Deve ter acontecido algum problema, mas eu vou compartilhar mais uma vez, por favor. Tá. Está visível agora? Agora, Não, ainda conseguem não. ver? Então está acontecendo algum problema. Eu vou mandar para você, tá? Tá. Deixa eu ver. Um momento, por favor. Então, Tatiana, eu encaminhei para você. Tá, beleza. Gente. Já recebeu? Isso, vou mandar o Michelle, eu vou mandar no e-mail. Aí você só abre aí, fazendo favor. Que aí você consegue compartilhar. Via e-mail, é isso?
Isso, estou enviando já para ela, ela vai abrir lá para a gente. Só um minutinho. Tu recebeu aí, Michelle? Tem. Não, não foi? Não foi? Isso. Coloca só para atualizar aí, ver se ele vai. Aí de novo. Aqui para mim deu o que foi. Não? É que a nossa internet aqui que tá. E eu não consigo entender o que se passa, né? Porque aqui, quando eu compartilho, Ia apresentar agora e tá liberado para você apresentar. E não foi, né? Eu acho que agora chegou, porque veio aqui para mim que está no e-mail. Olha lá. Aí, agora foi. Isso. Estamos vendo agora, professor. é, eu quero encontrar um jeito. Uhum. Isso, estamos conseguindo ver. Então, pois é, então, certo, não, eu falava sobre a região Congo, né? Está aí o mapa, acho que vem depois, certo? Então, posso pedir a passagem de slides, é isso? Isso, só pedir. Tá. Então, dizia que, como a gente sabe, né, que o continente africano tinha sido invadido, colonizado, enfim. Então, o mapa que o continente africano tem, né, mapa político e administrativo, ele é resultado, né, das deliberações da conferência que se deu em Berlim. Então, a África que a gente vai ter, né, com essa configuração, uma configuração colonial. Mas, como eu dizia, a região Congo não é a única região, né, que vai ter um só povo, mas que vai ser dividido e que hoje está dividido para o pleonasmo em diversos países africanos. Por exemplo, a legenda, né, que com a cor amarela já indica, né, a região onde este povo se encontra concentrado, não é? Antes da invasão colonial, era um único reino, né? Mas com a colonização, né, e com a criação de novos países por parte dos colonizadores, então, uma parte do Reino do Congo ficou em Angola, né, nas províncias de Zaire, Uís, Cabinda, uma parte está na República Democrática do Congo, né, e outra parte na República do Gabão, e ainda tem uma parte da região Congo na República do Congo Brazzaville, porque tem dois Congos, um Congo Brazzaville e outro Congo que é o democrático. Então, é para dizer que este povo está maioritariamente concentrado nesse território, independentemente de estarem divididos em países. Sim, pode avançar, por favor? Pode continuar? E aqui eu falo de movimento e circulação com que ideia?
justamente porque quando eu falo dos documentos no curso do Rio Congo, trago justamente essa ideia de movimento e circulação, né? E aqui eu busco Achille Mbembe, não é, que vai dizer assim: o movimento e a circulação são a condição de princípio de todas as dimensões das sociedades africanas pré-coloniais. Essas dimensões são as culturas, as religiões, os sistemas matrimoniais, os sistemas comerciais. Tudo isso era produto do movimento, como ainda é. Essa visão em si assinala o fundamento de que o movimento precede o espaço, o território, sendo, nesse sentido, o movimento que dá lugar ao espaço. Então, é para dizer que quando este povo, né, nos fluxos migratórios que se vão dar, vai se movimentar ocupando novos espaços, né? Mais lá do norte, no caso da África, que é a origem, né, de onde vários povos, ou seja, os povos do sul se encontram, não é? Então, era para sinalizar essa ideia de movimento. E esse movimento que esse povo e tantos outros povos africanos vão fazer, vão se dar também nos rios, ou seja, onde há água, o povo se movimenta e se fixa. Então, aí é para dizer que este povo acaba por se fixar também na região dos rios por vários motivos, né? Que é uma questão que depois eu falo mais adiante. Por favor, pode continuar? E ainda o Mbembe vai dizer assim: no paradigma africano pré-colonial das relações entre espaço e movimento, as fronteiras não existem, porque a fronteira é o que bloqueia. Então, é para dizer que onde esses povos se fixaram, não houve essa ideia de fronteira, justamente porque as fronteiras bloqueiam aquilo que se poderia ser chamado de circulação do fluxo vital, como o autor traz. Pode continuar, por favor. E, justamente por pensar na região dos rios, onde este povo também se concentra, então traz também essa ideia da visão e percepção sobre o mundo natural, né? Aqui eu trago o Foucault, que vai falar um pouco, né, sobre a visão que o Banto tem sobre o mundo natural, mas aqui acho extremamente importante fazer referência a um princípio, não é? Que é um paradigma, né, em contexto africano no geral e Banto de forma particular, que é o princípio da co-vitalidade. Este princípio diz que todas as forças vitais da vida elas estão em comunhão, ou seja, não há uma ruptura entre o ser que pode ser entendido como ser humano e o ser que pode ser entendido como não ser humano. E logo, não havendo essa ruptura, todos os seres encontram-se em perfeita comunhão. Daí que os vivos falam com os mortos falam com os vivos, falam com as plantas, com os minerais, enfim. E sobre essa questão, aí também falo da questão dos rios, né? Que os rios, como eu falarei um bocadinho mais adiante, não vão ter uma ruptura com os humanos, ou seja, não haverá essa relação de ruptura homem-natureza, não. É que o homem e a natureza estão imbricados, não é? Então não há essa ruptura. E o Foucault traz inclusive um provérbio, né, que acredito que sintetiza muito essa ideia, que é, enfim, da suca do fuide, que quer dizer que se as florestas são extintas, todos desaparecemos. E isto justifica justamente esse princípio da covitalidade, né? De que as forças vitais da vida estão em permanente comunhão. O que quer dizer que a relação dos povos Congo, assim também como os povos Baka, entre outros, está intrinsecamente ligada à natureza como um todo e aos rios de uma forma particular. Por favor. E, por falar de rios, as imagens, não é, das águas vão descrever a sociedade como um sistema de fluxos e circulações. E as águas fornecem visões das correntes de riqueza e recursos que atravessam os sistemas econômicos. Ou seja, a percepção que se tem sobre os rios, as águas, de uma maneira geral, transcende a ideia de recursos naturais do ponto de vista da sua quantificação.
justamente porque os rios entram no sistema de crenças cosmológicas e que vão ser expressas através de rituais, nos quais estão amparados textos orais, como é o caso de canções, contos, que eu digo documentos por excelência. Por favor, pode continuar. E por falar de documentos orais, como eu disse anteriormente, que é uma questão muito discutida, não é? E o que eu aqui defendo é que os documentos orais, né, tal como vai dizer o historiador congolês Teofilo Obenga, assim também como vai dizer o professor Ramos, não é? A história e a linguística trouxeram os próprios fatos da língua para o campo das evidências históricas, não é? Inclusive, professor Barros, na citação que segue, eu não vou citar ela de forma integral, ele vai dizer o seguinte: nos dias de hoje, a noção de fontes históricas ela é uma noção bastante ampliada, justamente porque, se a gente for para a história e olhar para os registros no domínio da história, da antropologia e da arqueologia, sobre o que os vários autores vão discutir em torno de fontes históricas, fica a ideia de que, quando se fala de documentos, são aqueles documentos escritos. Mas isso em si já coloca a ideia do que é que seria considerado como escrita. Porque existem várias modalidades de escrita, não é? Escritas na areia, por exemplo, que é uma forma de escrita de povos do leste de Angola. Existem, por exemplo, as chamadas escritas esculturais entre os Baoyo, em Cabinda, por exemplo. Ou seja, existem várias formas de escrita que não sejam necessariamente escritas alfabéticas, o que, inclusive, coloca em causa a ideia de documento ser entendido como aquilo que se grafa com a escrita alfabética, não é? Então, nesse sentido, tanto o professor Barros, tanto o professor Teofilo Obenga, inclusive o Legoff, que a Kumba citou, né, quando fala que a história pode sim ser escrita com documentos escritos quando existem, quando não existem, é porque também existem outras fontes que a gente precisa ter em conta, não é? Então, e o Teofilo Obenga ainda vai além, vai dizer o seguinte: todos esses textos, né, orais, no caso de contos, de mitos, de provérbios, de canções, não deixam de ser documentos, justamente porque, tal como outros documentos, como, por exemplo, documentos escritos, como cartas, não é? Como relatos de viagem, entre outros, essas formas de textos não deixam de ser documentos justamente porque são portadores de história. Por favor, pode continuar. E por falar da região Congo, e quando eu falo dos documentos no curso do Rio, talvez isso cause algum desconforto, né? Como é que se pensa documentos no curso dos Rios? Claro, aqui o que é importante pontuar é que, quando se trata de documentos no curso dos Rios, na verdade, é para defender o seguinte: os rios da região Congo, tanto da região Baca, entre os povos de Camarões, tanto os povos Baca, que também se estendem para a região de Gabão, os rios não são simplesmente fonte para a subsistência das famílias, para a subsistência das economias, justamente porque há sentidos outros atribuídos aos rios. Neste caso, os rios são lugares de interlocução cênica. E por falar de rios como lugares de interlocução cênica, há todo um conjunto de performances que são multimodais, multi-informacionais, marcados por uma rede semântica que envolve materialidades como cantos, danças, contos, gestos, sonoridades e jogos, os quais documentam vários aspectos da vida como um todo, não é? Então, esses testemunhos que são falados e transmitidos por oralidade, conforme eu disse anteriormente, é exatamente isso que o professor Obenga vai dizer. São documentos históricos, pois são portadores de história, como outros documentos são, não é? Então, é para dizer que nos rios pensados como, ou seja, os rios pensados como lugares de interlocução cênica, vão ser aqueles lugares ocupados por mulheres.
E as mulheres, para além de outras atividades que elas fazem, como lavar a roupa, lavar a louça, elas também cantam. Elas realizam várias performances. Por favor, pode continuar? Então, aqui eu trago, por exemplo, essa imagem só para dizer o seguinte, que são várias as composições poético-musicais que vão ser entoadas nos rios, né? E essa imagem, inclusive, já traz, vamos assim dizer, essa ideia, né? Justamente porque ela mostra, né? Ela ilustra as mulheres no rio, não nos momentos em que elas realizam atividades, por exemplo, como lavar a louça ou lavar a roupa, não é? É que o rio, nesse caso, vai ser um espaço de interlocução cênica, e o que elas fazem é justamente cantar, que é algo de que eu vou falar um bocadinho mais para frente. Por favor, pode continuar? E a seguir, o que se traz é o seguinte, há um texto, né, que elas cantam, e elas vão dizer Moyaka aqui Mitsumbokila, que na verdade significa o natural ou nativo. Yaka fugiu do percevejo. Importa dizer que se trata de uma composição poética musical, né, do tipo tonal, justamente por quê? Porque as mulheres, quando estão nas águas, né, como eu disse, dos rios, elas vão realizar, inclusive, vários movimentos cinésicos, no caso, né, e que envolve, por exemplo, o bater das mãos na água, né, enquanto a água corre, elas tocam o chamado tambor da água. Ou seja, o ato de bater nas águas constitui em si o tambor. E há casos em que, ou há vezes em que elas não dizem sequer uma palavra através da boca, não é? Na verdade, o texto é dito por via do tambor, que seria o tambor falante. Então, esse texto que eu sinalizo aqui é um texto que elas não dizem cantando, né? Elas dizem por via do tambor, que é o tambor falante, que quer dizer Moyaka Kimitsumbokila. E quem é Moyaka? Moyaka, na verdade, é nativo de uma região, Yaka, que está entre Congo Democrático e Angola. E diz a história que, no período da invasão colonial belga, os belgas tiveram imensas dificuldades de poder, enfim, invadir a região Yaka, ou seja, encontraram uma forte resistência. E como encontraram essa forte resistência, houve uma campanha difamatória, né, dos belgas, segundo o qual o povo Yaka era rebelde, era inculto, era povo não civilizado por não ter aceito os valores da Europa. Ou seja, este é um canto que não está a ser dito por palavras, mas ele está a ser dito por via do tambor, não é? E há toda uma dimensão histórica, não é, a que esse texto vai remeter. Então, é uma questão que eu vou sinalizar justamente para trazer a ideia de outras fontes históricas, não só vistos como textos escritos, mas outras formas de textos, ou sonorizados porque a boca diz, ou por outros sonorizados porque é o tambor falante falando, tambor falante contando história. Por favor, pode continuar? Sim, essa é uma outra imagem que eu trago, uma outra performance. Pode continuar? E depois aqui, tem outro texto que essas mulheres vão cantar no Rio, né? Há uma versão, né, transcrita em Kikongo e outra em português, mas o que é que elas dizem, de fato? Aqui elas problematizam a história recente de Angola. O que elas dizem? Ordem, mostre-nos o caminho para Angola. A gente quer ir para Angola, não é? Que, no fundo, esse texto vai dar ênfase ao fluxo migratório de refugiados angolanos, que, no contexto da colonização em Angola, tanto na RDC, muitos angolanos haviam se refugiado para a antiga República do Congo. Então, quem é o Olden Roberto? Olden Roberto é uma figura emblemática na luta pela libertação de Angola do jugo colonial português. Foi o cofundador e presidente da Frente Nacional de Libertação de Angola. Ou seja, aqui nota-se essa preocupação de angolanos na diáspora, fazendo alusão à ordem que mostre caminho, porque eles querem voltar para uma Angola, que é uma Angola independente. Mais uma vez, uma evidência que, em se tratando de um texto dito por mulheres,
nos rios, vai justamente trazer essa ideia, não é? De que, no fundo, se trata de textos com uma dimensão não só sociológica, não só histórica, mas também filosófica, não é? Pode continuar, por favor? E eu chego nas considerações finais para dizer o seguinte. O professor Elungo, filósofo congolês já falecido, num dos seus livros sobre a dimensão científica, né, das culturas em África, ele vai dizer o seguinte: mais do que captar e questionar a imagem que os povos bantu veiculam, ou a mensagem que os povos bantu veiculam, é necessário irmos à sua raiz, isto é, na sua atitude fundamental em relação a si mesmo, a si próprio, em relação à sociedade e à natureza, a atitude que se acredita ser a chave da sociedade a que esses povos pertencem, abrangendo as suas concepções e visões do mundo. Isto é para dizer o seguinte, que há essa preocupação sobre que África a gente quer estudar, não é? Porque pensar a África, estudar a África, olhando para os lugares a partir dos quais a gente pensa, a gente precisa não só questionar a mensagem que esses povos veiculam, mas é preciso ir na dimensão fundamental do seu ser. O que envolve o conhecimento das suas línguas, o que envolve o conhecimento das suas filosofias, o que envolve o conhecimento da sua geografia, o que envolve, enfim, as suas visões e as suas percepções de mundo. E como dizia um autor angolano, a África parece ser esse campo vulnerável, onde todo mundo quer pesquisar, mesmo não compreendendo, não conhecendo as línguas. Continuando, por favor. Por outro, trago também essa ideia nas considerações finais, não é? Considerando a língua e as tradições orais como evidências históricas, fica claro, não é, a importância da escrita e da reescrita, não é, das sociedades africanas a partir dos seus dispositivos historicizantes, sejam eles antropônimos, esculturas, desenhos rupestres, assim como textos orais, ditos, cantados ou também declamados por sujeitos social historicamente constituídos, como é o caso de mulheres. Mas por que eu insisto nessa questão de mulheres? Porque justamente a gente vai ter uma história muito musculada. E aí vem aquela questão. Quem fala de África, a partir de que lugar? Que fontes privilegia para o estudo da África? Qual é o lugar das mulheres? Meras interlocutoras porque dão entrevistas aos pesquisadores? Ou essas mulheres também são conhecedoras e, por terem conhecimento sobre si, sobre as suas experiências de vida, sobre a história das suas localidades, sobre a história do seu grupo, não será que elas também são sujeitos a gente ter em conta para as nossas pesquisas? Então, esta e outras questões também eu deixo para a nossa reflexão. Daí eu ter intitulado a minha fala Reflexão sobre os documentos no curso do Rio Congo. Justamente porque há documentos circulando nos rios e não nos livros. Tenho dito. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço demais pela fala, pela aula, né, que ambos nos presentearam aqui hoje.